Ano Bíblico 2022. Jeremias capítulo 42. Então todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: Por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente, pois, como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore, rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo que o Senhor responder, eu lhes direi, nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar para você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, e ele convocou Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. Disse-lhes então: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei, eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também, e lhes permitirá retornar à terra de vocês. Contudo, se vocês disserem: Não permaneceremos nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e se disserem: Não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará, a fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá e escapará da desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês. Quando forem para o Egito, vocês serão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. Ó remanescente de Judá, o Senhor lhes disse: Não vão para o Egito, estejam certos disto. Eu hoje os advirto que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo: Ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele lhe falar, e nós o faremos. Eu lhes disse, hoje mesmo, o que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não lhe estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome, pela peste, no lugar em que vocês desejam residir. Jeremias capítulo 43. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: Você está mentindo. O Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. Mas é Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio da Babilônia. Assim Joanã, filho de Careá, todos os comandantes do exército e todo o povo
Desobedeceram à ordem do Senhor de que permanecessem na terra de Judá. E Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá, que tinham voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, todos os que Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixara com Gedalias, filho de Aicã, neto de Zafã, além do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Nerias. Eles foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, indo até Táfnis. Em Táfnis o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: pegue algumas pedras grandes e, à vista dos homens de Judá, enterre-as no barro do pavimento da entrada do palácio do faraó em Táfnis. Então diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: mandarei chamar meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essa pedra que enterrei e estenderá a sua tenda real sobre elas. Ele virá e atacará o Egito, trará a morte aos destinados à morte, o cativeiro aos destinados ao cativeiro e a espada aos destinados a morrer à espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora cativos os seus deuses. Como um pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele tirará os piolhos do Egito e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas no templo do sol, no Egito, e incendiará os templos dos deuses do Egito. Jeremias capítulo 44. A desgraça causada pela idolatria. Esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá? Hoje elas estão em ruína e desabitadas por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira queimando incenso e prestando culto a outros deuses que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia eu lhes enviei meus servos, os profetas, que disseram: não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Não se converteram de sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso o meu furor foi derramado e queimou as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína desolada que são hoje. Assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: por que trazer uma desgraça tão grande sobre si mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Por que vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruirão a si mesmos e se tornarão objetos de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelos reis de Judá e as mulheres deles, e da impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se humilharam nem mostraram reverência, e não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou decidido a trazer desgraça sobre vocês e a destruir todo o Judá. Tomarei o remanescente de Judá que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela espada ou pela fome. Desde o menor até o maior, morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com a guerra, a fome e a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém dentre o remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Nenhum voltará, exceto uns poucos fugitivos. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso
a outros deuses e a todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito, na região de Patros, disseram a Jeremias: Nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus, derramaremos ofertas de bebida para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida. Éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de derramar ofertas de bebida a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: Quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e derramávamos oferta de bebida para ela, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramamos as ofertas de bebidas? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto a homens como a mulheres, que estavam respondendo a ele: E o Senhor? Não se lembra ele do incenso queimado na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e por seus antepassados, seus reis e seus líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pode mais suportar a impiedade e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos, os seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres: Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram, quando disseram: Certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebidas à Rainha dos Céus. Prossigam, façam o que pretenderam, cumpram os seus votos, mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome, ou a jurar pela vida do soberano, o Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome, até que sejam todos destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então todo o remanescente de Judá que veio residir do Egito saberá qual é a palavra que se realiza, a minha ou a deles. Este será o sinal para vocês de que os castigarei neste lugar, declara o Senhor, e então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhes desgraças certamente se realizarão. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhe a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que desejava tirar a vida dele. Aqui nós vemos nitidamente o que está escrito em Gálatas 6, verso 7. De Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso também ceifará. Em Jeremias 44, os habitantes de Judá, que haviam sobrevivido à investida de Nabucodonosor, foram para o Egito, contrariando a direção de Deus, ministrada por Jeremias. Bem avisados, se isso não bastasse, eles passaram a cultuar outros deuses e ofereciam abertamente sacrifícios a uma divindade chamada Rainha do Céu. Jeremias os advertiu sobre isso e lembrou-lhes de todo o mal que havia o antigo Israel e Judá cometido por seus reis, por suas rainhas e pelos seus homens e mulheres. Por causa das mesmas obras, eles deveriam ser julgados. Em resposta a isso, eles disseram que Jeremias era um farsante e continuaram a praticar a idolatria no Egito, e isso fez com que o Senhor declarasse uma grande sentença de destruição sobre eles. Sabe,
Na vida, nós precisamos aprender com os nossos erros. Eles estavam colhendo o fruto dos seus pecados, mas mesmo assim continuaram na mesma prática, rebeldes. Se não soubermos mudar, seremos destruídos. Se a desobediência se torna o nosso Deus, a palavra do Senhor não penetra o nosso coração e, com isso, ele fica insensível e mau. A nossa oração hoje deve ser que o Senhor nos ajude, que o nosso coração seja convertido e sensível a Deus, às suas ordens e à sua palavra. Que você, nesse dia, tenha a alegria de ouvir a palavra de Deus, de buscar o conhecimento do Senhor e a sua vontade. Viva a vontade de Deus em sua vida. Comece o dia buscando a vontade do Senhor. Passe o dia buscando fazer a vontade do Senhor. E descanse à noite, certo de que o Senhor está fazendo a vontade dele em sua vida. Em nome de Jesus. Amém.